som. Atenção, senhores vereadores, para a verificação de presença. Número legal, sob a graça e a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 39ª sessão ordinária, na parte da ordem do dia. Requerimento verbal, secretário que faça a leitura do item 1 da pauta em requerimento verbal, o vereador pastor Otávio Pinheiro. Presidente, eu quero lamentar, eu ia falar pela manhã no uso da tribuna, não tivemos, a princípio o desaparecimento dessa menina de 21 anos de idade, Núbia Ribeiro, e em casa agora, consultando o comércio da Franca online, foi noticiado aí que foi encontrado o corpo da menina assassinada e ainda com requinte de crueldade. Eu pediria, presidente, que nós façamos 1 minuto de silêncio e rogar a Deus que venha dar força à família, ao pai, à mãe. É uma família lá do Jardim Portinari que perde essa moça de uma maneira tão cruel, e que a nossa polícia possa trabalhar com eficiência, com dedicação, para identificar e punir com todo o rigor da lei o autor dessa barbaridade, presidente. Lamentamos, me parece que é Núbia, né? Núbia Ribeiro. O nosso sentimento à família de Núbia Ribeiro, realmente revoltante. Uma moça com 21 anos de idade, segundo as notícias que eu tenho. E Vossa Excelência traz realmente aquilo que a gente nós temíamos. Porque quando se encontra o carro, não tem... É lamentável, na flor da idade, que as nossas leis deveriam ser um pouco mais severas. Não apenas 30 anos, que depois fica em 10, mas que seria pena de morte, literalmente, para esses que causam essa atrocidade e que deixa uma lacuna que jamais será preenchida. Atenção técnica para 1 minuto em passamento da jovem Núbia Ribeiro. O vereador Donizete da Farmácia fez menção de usar a palavra? Era o mesmo caso, né, da 1 minuto de silêncio. Obrigado, Excelência. Discussão e votação única. Veto número 9/2017, autoria prefeito Gilson Souza. Veto parcial ao projeto de lei número 97/2017, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação Digital e da outras providências. Observação: maioria absoluta para rejeitar o veto. Prazo para apreciação vence em 1/10/2017. Parecer: por entender que o projeto de lei acima epigrafado tem vício de iniciativa, o senhor prefeito apresenta tempestivamente veto parcial, aduzindo que as razões do veto parcial estão expostas no anexo parecer jurídico da Procuradoria do Município de Franca, que conclui pela inconstitucionalidade da matéria e recomenda o veto. Ocorre que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em atendimento a recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, vem mudando seu posicionamento, ainda que de forma tímida, e admitindo
a ampliação da iniciativa parlamentar para proposituras de lei, dando interpretação restritiva ao artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal e 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, existe a edição de tema número 917 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Segundo, ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.616/2013, do município do Rio de Janeiro. Instalação de câmara de monitoramento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Assim, adotando esse posicionamento, a matéria, objeto de análise, não fere a Constituição Federal, nem quanto ao seu conteúdo, pois se adequa às regras do artigo 30 da Constituição Federal de 88, nem pela iniciativa, não ferindo o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não se pode perder de vista que a função principal da Câmara Municipal é a legislativa, de modo que estabelecer normas de administração e dispor sobre a execução de serviço público de forma genérica e abstrata constitui atividades genuínas do Poder Legislativo Municipal. Com a palavra, plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o autor da propositura, Adermes Marini. Senhor presidente, só para solicitar aos nobres colegas vereadores que siga a orientação, né, do jurídico da Câmara e a gente possa derrubar o veto e que esse programa seja implementado na cidade de Franca. É mais daqueles casos que nós temos debatidos, né, em relação aos vetos do Executivo. Espero que sensibilidade dos colegas vereadores para que possamos derrubar o veto. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Corrêa Neves Júnior. Senhor presidente, até 15 minutos atrás eu concordaria com o vereador Adermes Marini, mas eu, por descargo de consciência, fiz uma consulta aqui. Acho que eu trago um elemento para a reflexão dos colegas. É possível, através da internet, consultar o nome do paciente a partir do número do cartão SUS dele. Como a grande discussão que nós tínhamos na sexta-feira era preservar a identidade, né? Fazer uma lista, mas preservar a identidade. Oi? Correia, desculpa, o projeto é outro. Ah, desculpa então. Mas é que me falaram que era do cartão do SUS aqui. Esse Não, qual é o veto? Esse é o Do Donizete da farmácia. É da lista, não é? Das filas de cirurgia o eletiva. programa digital. O que ele está mencionando é das cirurgias eletivas. Isso. Não é esse. O que nós estamos em votação em relação ao programa Educação Digital. Não é o da fila de cirurgia eletiva? Não. Não, para manter o veto, para derrubar o veto. Ok, obrigado, excelência. Os que concordarem com o veto, vota sim. Os que não, vota não pela derrubada do veto. Atenção técnica para a votação. Só para não deixar o raciocínio inconcluso, que nós vamos discutir sobre isso, é importante que naquela questão da fila das cirurgias eletivas, da lista que permite o acompanhamento, é possível identificar a pessoa a partir do cartão SUS. Então, eu não sei como a gente trata essa questão oportunamente. Mas obrigado, excelência. Mesmo é um projeto que vai vir, que houve já a vontade do prefeito em vetar o projeto, mas Vossa Excelência já traz a baila que é possível fazer essa identificação através do cartão SUS, sem precisar identificar o paciente. É isso, porque está tendo uma discussão, apesar que não é a matéria que veio ainda a baila, mas ela vai vir, e Vossa Excelência já está dando um norte do que é o projeto. Obrigado, excelência. Atenção técnica para a votação. Doze votos não, 2 sim. Está derrubado o veto. Eu solicito a inversão de pauta, que possamos apreciar o item 4 em detrimento ao item 2, porque tem, só para ver se tem uma emenda para trazer junto. Por favor, eu solicito a inversão do item 4 em detrimento do item 2, os contrários se manifestam, está aprovado. Peço ao meu secretário, faça a leitura do item 4.
Autoria Nirlei de Souza. Projeto de Lei número 128/2017. Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei número 8.402, de 31 de maio de 2016. Autoria Nirlei de Souza. Parecer. Quanto à competência, a matéria não adentra a competência privativa do chefe do Executivo, descrita no rol do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Quanto ao mérito, o projeto visa a instituir uma política de reforço ao esporte, disciplinando a entrega de homenagem a pessoas adeptas à prática de corridas conforme Lei 8.402 de 2016. Portanto, conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social. Quanto ao quórum de votação, a matéria exige maioria simples de voto. Com a palavra, plenário. Atenção para a votação. (14 votos sim). Está aprovado. Projeto de Lei número 113/2017, de autoria coletiva, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos ou privados e instituições congêneres a notificar ocorrências de uso de bebidas alcoólicas ou drogas por crianças e adolescentes e da outras providências. Da análise do projeto, verifica que se pretende atender o sistema de garantia dos direitos infantos e juvenis, estabelecidos pelo ECA, em que a política de atendimento exige a intervenção de diversos órgãos e autoridades que possuem atribuições específicas e diferenciadas a desempenhar, mas têm igual responsabilidade na identificação e construção de soluções dos problemas existentes, tanto no plano individual quanto coletivo, do atendimento ao segmento infanto-adolescente. Consta emenda, Excelência? Sim. Emenda aditiva ou modificativa? Modificativa, número 15 de 2017. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 113 de 2017. A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos termos do município, aprova. Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei número 113 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos ou privados e instituições congêneres a notificar ocorrências de uso de bebida alcoólica ou drogas por crianças e adolescentes e da outras providências, com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam obrigados os hospitais públicos e privados, bem como as instituições congêneres, estabelecidas no município de Franca, a notificar ao Ministério Público, ao COMAD, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas em Franca, e ao respectivo Conselho Tutelar Municipal,
os casos devidamente diagnosticados de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças e adolescentes atendidos em suas dependências. Câmara Municipal de Franca, 25 de setembro de 2017. Donizete da Farmácia e vereador Della Mota. E Adermes Marini Júnior. Com a palavra, plenário para discussão do projeto e da emenda. Peço a palavra? Tem a palavra, vereador Donizete da Farmácia, em 7 minutos com a parte. Senhor presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, em primeiro lugar, agradecer o Della Mota, né, pela essa parceria nesse projeto. Assim que eu tive conhecimento desse projeto, eu passei para o Della Mota até para ele apresentar, e ele me convidou, né, para a gente apresentar esse projeto junto. Né? Tá. Aprende ainda, né, Renato? Então, mais uma vez, agradecer ao Della Mota pela parceria nesse projeto, né? É esse projeto que obriga os hospitais públicos e privados, né, a notificar o Ministério Público e o Conselho Tutelar na questão, Cacá, dos adolescentes menores de 18 anos que ingerem bebida alcoólica ou algum tipo de entorpecente, né? Que eles notificam o Ministério Público, o Conselho Tutelar, né? E tem um prazo, né? Por exemplo, de repente um jovem lá chegou lá, se intoxicado com bebida alcoólica, qualquer coisa assim, tem 5 dias para notificar, 5 dias úteis para notificar o Ministério Público, né? E também informar o tipo de, se foi bebida, algum tipo de entorpecente, se tiver essa informação passar. O principal motivo desse projeto, eu pensei assim, era chegar a informação para a família, né? Já que a família, geralmente nesse caso, né, eu acho que é o último a saber dessa consequência. Às vezes o menino está usando droga, usando bebida alcoólica, e geralmente o pai e a mãe são quase que os últimos a ficar sabendo, né? Então, através desse daí, automaticamente o Ministério Público, o Conselho Tutelar, vai entrar em contato com a família vai estar ciente do que está acontecendo, né? E procurar ajuda para esse jovem, né? Talvez com internação, com tratamento de medicamento, tudo isso, né? Então, o principal objetivo desse projeto é isso, é chegar a informação para a família para que tome as providências legais. Boa tarde, você. Pois não, Della Mota. Eu que quero agradecer a Vossa Excelência pelo convite. É de fundamental importância essa Casa de Leis participar do projeto tão importante. Tendo em vista que há necessidade de informar os pais. É como eu afirmei uma sexta-feira, às vezes o adolescente sai para ir na casa do amiguinho. Do amigo. Aí fica na responsabilidade do outro amiguinho. Aí vão para a balada. Esse adolescente faz uso de drogas lícitas ou drogas ilícitas. E acontece que vai e depois libera pro... Deve ter... Certo. Depois faz a liberação para um maior e o pai e a mãe fica desconhecendo o que aconteceu no final de semana. Então essa preocupação de Vossa Excelência é de fundamental importância. Tanto é que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e também está previsto na nossa Constituição Federal. Eu fico muito feliz também que essa emenda, o projeto que o Adermes fez, essa modificativa, emenda, tendo em vista que o Conselho também está preocupado, né? É um órgão também que está preocupado. É de fundamental importância os hospitais notificarem essas entidades que irão levar ao representante legal, o pai e a mãe, o que aconteceu. Nós temos que fazer a nossa parte. E essa Casa de Leis está fazendo. Mais uma vez, parabéns. Eu fico feliz por fazer parte desse projeto. Obrigado, Della Mota. Bem lembrado, né, que a questão, às vezes, o jovem sai, se droga ou com bebida alcoólica, qualquer coisa assim, a informação não chega exatamente igual a Della Mota falou. De repente, ele está na casa do amigo, ele consegue esconder esse problema do pai e a mãe, parte, e automaticamente ele vai ter dificuldade. Pois não, Palamone? Obrigado pela parte. Inclusive, eu acompanhei vendo semana passada, uma escola do ano Doroteia, alguns adolescentes na faixa de idade 12, 13 anos, que foram pegos consumindo bebida alcoólica. A Polícia Militar foi acionada. E nós vimos também, poucos dias eu estava no hospital
com a minha nora, a gente estava acompanhando ali, chegou também alguns adolescentes que estavam sob efeito de bebida alcoólica e com certeza sem o conhecimento dos pais, né? E quero parabenizar vocês dois que tomaram essa iniciativa, né? Conte com o nosso apoio também. Obrigado, Palamone, muito bem lembrado pelo Palamone, né? E, geralmente a dependência química, né, Palamone, começa geralmente na bebida alcoólica mesmo, né? 13, 14 anos, igual o caso, passando a depois a uma química mais forte, né, que a gente sabe que existe hoje. Pois não, Adermes? Tony, só para também registrar aqui, parabenizar você, o Della Mota, aí, pelo projeto. Importante a gente fazer essa comunicação, despertar, fazer com que os pais fiquem atentos a esse problema, né? O problema do alcoolismo aí infantil. Dizer que ontem apresentei uma emenda, inclusive no seu nome, do Della Mota, pedido está aqui, mais uma vez, ao DECIF. Eles fazem parte do Conselho Municipal Comad, né? E aí apresentei essa emenda, entrei de belhudo aí no projeto, mas foi justamente ontem eles tentaram até acionados, porque teria que estar o prazo da entrada, mas acho que vai... a vontade do conselho em atuar, a gente tem muitos conselhos da cidade de Franca, vê que alguns acabam não tendo uma atuação tão efetiva, então é esse conselho está querendo participar, é importante eles serem comunicados para ajudar nas políticas públicas. Parabéns a você, Della Mota. Obrigado, eu agradeço, Adermes, acho muito bem lembrado, né? Tudo que vem a acrescentar, melhorar o projeto, por que não, né? Então, mas obrigado pela colocação da emenda. A questão, às vezes, fala que é constitucional ou não. Eu estava vendo aqui, ó, quanto à competência legislativa do município, a Constituição Federal 88 prevê que a proteção à criança e adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado, dando ao município a competência suplementar genérica. É o que nós estamos fazendo, né? O artigo 277 fala, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? Rapidinho, inclusive o artigo 30º, né? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Aqui, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90, contém previsões que também legitimam atuações do município, né? Que é o caso dessa lei municipal que nós estamos criando. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violência dos direitos da criança e do adolescente. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente faz-se através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, e o artigo 3º também, que é muito importante, o processo de elaboração e remessa da notificação está restrito ao pessoal médico, técnico e administrativo diretamente envolvido no atendimento, sendo responsabilidade dos hospitais públicos e privados, como as instituições congêneres, zelar pela inviolabilidade das informações, preservação da identidade, imagem e dados pessoais, com o fim de proteger a privacidade da criança ou do adolescente e da sua família. Então, na minha opinião, um projeto importante, né, que vem acrescentar, e quem sabe a gente estamos aí também colaborando com a diminuição das dependências químicas, né, principalmente para as crianças. Gostaria de contar com o apoio de todos e voto favorável. Obrigado. Obrigado, senhor. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, senhor. Peço a dispensa do parecer. Com a palavra o plenário para a dispensa do parecer da emenda. Os contrários se manifestam. Aprovado. Atenção para a votação do projeto. Depois nós votaremos a emenda, já que ela é modificativa. (14 votos, sim). Está aprovado o projeto. Passaremos agora à votação da emenda.
14 votos, sim. Está aprovado a emenda. Essa palavra. Tem a palavra o vereador Claudinei da Rocha. Essa dispensa da redação final. Com a palavra o plenário para discutir a dispensa da redação final. Os contrários se manifestam. Aprovado. Item 3, projeto de lei número 118/2017, autoria vereador Della Mota. Institui o mês de junho verde, dedicado à conscientização da população quanto à preservação do meio ambiente no município de Franca e da outras providências. Não se constata qualquer ilegalidade, não há tampouco inconstitucionalidade ou incongruência lógica. No aspecto material, o projeto visa a conscientização quanto à preservação do meio ambiente. Quanto ao quórum de votação, é exigida a maioria simples de votos, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Franca. Com a palavra o plenário. Atenção para a votação. Deus. 14 votos, sim. Está aprovado. Projeto de resolução número 12/2017, autoria vereador Della Mota. Modifica a redação do caput artigo 21 da resolução número 560/2016, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Franca e da outras providências. Quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Em relação à competência, a Constituição Federal assegura ao município a competência para legislar sobre assuntos do seu próprio interesse. A propósito das funções da Câmara Municipal, a atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes no que afeta os interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre sua execução, não compõe nem dirige funcionalismo da Prefeitura, edita tão somente preceitos para a sua organização e direção. Logo, não se pode perder de vista que a função típica da Câmara Municipal é justamente a normativa, o que inclui, como destaca o administrativista, estabelecer normas de administração interna. Quanto ao mérito, visa a adequar vários dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Franca. Com a palavra o plenário. Atenção para a votação. (14 votos, sim). Está aprovado. Projeto de decreto legislativo número 5/2017, autoria Hilton Sérgio Ferreira. Outorga título de cidadão francano ao senhor Luiz Carvalhos de Ramo. Com a palavra o plenário. Tem a palavra por 7 minutos, excelência. Se nós usarmos o nome aí, Luiz Carvalho de Ramos, eu acho que todo mundo, ninguém conhece. Mas se nós falarmos Luizão, fotógrafo do tiro de guerra, todo mundo se lembra com carinho, principalmente quem prestou o tiro de guerra. Então é apenas uma homenagem a esse nosso amigo que, não sabemos, acho que faz uns 50, 80 anos que ele está lá como fotógrafo do tiro de guerra. Então sem dúvida nenhuma que é um personagem da cidade de Franca e é apenas uma homenagem que a gente faz a um grande amigo. Continua com a palavra o plenário. Tem a palavra o vereador Nirley. Quero parabenizar o Hilton por esse título cidadão francano. Eu sou Luiz,
eu que tenho o prazer de ter a amizade dele e da família dele, realmente é muito merecido. E você acertou em cheio, porque o Sr. Luiz faz sempre aquele trabalho já de há muitos anos no tiro de guerra. É uma pessoa muito amiga, que ajuda sempre as outras pessoas, e por isso é merecida essa homenagem desse título cidadão francano. Realmente, o Luiz, eu conheço ele há mais de 40 anos, é uma pessoa que se faz esse título. Parabéns a você, vereador Wilton, que realmente o Luizão, fotógrafo, som. O Luiz, fotógrafo, realmente é uma figura que quem passou pelo tiro de guerra, né, sabe muito bem dele, e até na questão das fotos, né, naquele tempo que eu estive no tiro de guerra em 1980, e realmente faltava às vezes um dinheiro para comprar aquela foto para guardar de recordação, e o Luizão só não fazia chover, né, e está lá há mais de 40 anos. Parabéns a você, Luiz, parabéns por você ter sido indicado para essa honraria que é a mais importante dessa casa. Tem a palavra o vereador Pastor Otávio Piano. Parabenizar o vereador Hilton Ferreira pela iniciativa e dizer que Luizão já é patrimônio da Franca há muitos anos, né? A história do tiro de guerra se confunde com a história do Luizão e vice-versa. Muito bem lembrado, acho que muito merecido, né? Trabalho e dedicação que ele sempre fez ao tiro de guerra, muito importante. Queremos, inclusive, estar aqui na entrega desse título, né? Infelizmente, acontece de nós, vereadores, às vezes darmos ou concedermos o título de cidadão francano a algumas pessoas que, às vezes, não vêm buscar o título, né? Eu soube de títulos que foram concedidos aí há algumas dezenas de anos e que estão aí guardados, infelizmente não vieram buscar. Mas, com certeza, o Luizão vem, né? Então, parabéns a Luizão, parabéns ao vereador pela iniciativa. Atenção para a votação. (14 votos, sim). Está aprovado. Requerimento número 306/2017, autoria Della Mota. Requer que seja oficiado o senhor prefeito para que informe esta Casa de Leis acerca do cumprimento da Lei Municipal número 7.044, de 16 de maio de 2008, que instituiu no âmbito municipal de Franca o Serviço de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortes, SVO, no município de Franca. Com a palavra, plenário. Os contestos manifestam. Está aprovado. Requerimento número 309/2017, Pastor Otávio Pinheiro. Requer que seja oficiado o senhor prefeito para que informe esta Casa de Leis se há algum projeto para a revitalização e urbanização das vielas do município e, caso não haja, se há possibilidade de colocá-las à venda. Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Tem ela, excelência. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Cristina, público aqui presente, bem menor, né, do que o público de manhã. De manhã estava mais, número maior de pessoas aqui acompanhando a gente. E é muito bom quando a gente tem aqui a população prestigiando e acompanhando o nosso trabalho. Quero agradecer, acho que, se eu não me engano, foi o vereador Correia Neves que pediu a discussão dessa matéria. Presidente, eu quero verificar, eu não sei se a legislação já foi ou não alterada, mas se não foi ainda, eu quero alterar essa legislação e proibir, vereador Donizete, o senhor que está nessa casa há mais tempo, o senhor Ilnirley, e o Marco também, né? Proibir implantação de viela em novos loteamentos.
Ou coloca a rua ou então não coloca. Não deu tempo da gente preparar as fotos. Quem sabe para a semana que vem a gente até traz. Mas essas vielas, aonde quer que elas existem, é só problema, é só reclamação. O pessoal usa as vielas, primeiro para fazer as necessidades fisiológicas, né? Camarada está na rua, de repente aperta, né? Vai lá, vai urinar, vai defecar na viela. Outro dia tinha um cachorro morto. Da onde? Na viela do Veracruz. Então o pessoal deposita lixo, o pessoal usa para consumir droga, o pessoal usa para fazer as necessidades, e aí a finalidade principal pela qual a viela foi implantada, que é permitir a passagem de pedestres, o pessoal acaba não passando. Primeiro pela preocupação com segurança, e depois pela quantidade de lixo, entulho, que são colocados nas vielas. Uma parte? Pois não, vereador Nirley? Pastor Otávio, eu também acho bem válido esse requerimento seu, também não concordo com essas vielas. Eu até acho, não sei se o Donizete e o Marcos Garcia poderia estar confirmando isso, mas eu acho que durante o tempo que nós estamos como vereador, acho que não saiu nenhum loteamento com viela, não. Mas eu acho que esses aí já são, todas as vielas existentes, eu acho que são mais antigos, né? E a gente espera que, como você disse, que não tenha nenhum loteamento com viela. Ou faz a rua, então faz o terreno um pouquinho mais largo e evita essa viela. Então, eu disse que vou verificar se a atual legislação, de repente, alguém lá atrás percebeu isso e proibiu novos loteamentos com a encrenca da viela. Mas eu fui atender, sim senhor. Uma parte, Vossa Excelência. Concedo a parte ao vereador da Lamota. Parabéns pelo requerimento. E no constante, a segurança pública, é horrível as vielas. É um difícil acesso às viaturas, somente as motos. O pessoal sai correndo, observa claramente a fuga deles sempre pela viela. Então, é uma dificuldade imensa da Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda, adentrar essas vielas. Por quê? Não consegue transpor. Então, foi criada uma dificuldade na área de segurança. Por quê? Viatura não consegue, talvez alguma moto da polícia, mas a dificuldade é. E o pessoal já descobriu isso. A viela é um esconderijo, é o momento da fuga. Parabéns. Eu até acredito, vereador da Lamota, viu, Nirley de Souza, eu estou lembrando aqui as várias vielas que eu visitei, e talvez o bairro mais novo, pelo menos que eu estou me lembrando agora que tem viela, é o São Francisco. O Jardim São Francisco não é um loteamento antigo. E lá tem as vielas, que só traz problema. Nós temos viela no Éden, tem viela no Líbano, tem viela no Martins, tem viela na Imperador, né? Hein? Paulistano também tem viela, exatamente. Então, se eu não me falha a memória, eu acredito que a legislação atual permite, mas nós não podemos permitir. Agora, eu me lembro que foi assunto nessa casa, presidente, foi discutido a possibilidade de acabar com a viela, e aí os lindeiros ali, os proprietários de imóveis do lado, que são os que mais sofrem. Outro dia atendi um cidadão aqui, e ele disse, pastor, nós não suportamos mais aquilo lá, né? Então, dar a oportunidade para que os lindeiros possam adquirir a parte, né? A metade seria comercializada com o vizinho da esquerda, a outra metade com o vizinho da direita, e acabar, porque realmente não tem cabimento.
né? O ideal seria que todas estivessem devidamente calçada, iluminada e que fosse feita a manutenção. Mas não tem cabimento. Camarada, passe por uma viela num dia de manhã. Você vai encontrar lá, principalmente agora com essa grande quantidade de moradores de rua, que estão aí para todo lado. O banheiro é a viela. Então nós vamos verificar a questão da legislação e vamos ver a possibilidade de alterar, proibindo que novos loteamentos sejam feitos com viela e a possibilidade de se acabar com as vielas que nós temos. Bem lembrou o vereador Della Mota a questão de segurança, porque normalmente as fugas acabam ocorrendo também pela encrenca da viela. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o plenário. Se houver algum vereador ao contrário, se manifeste. Aprovado. Requerimento número 312/2017, autoria Hilton Sérgio Ferreira. Requer que seja oficiado o senhor prefeito para que informe essa Casa de Lei sobre o odontomóvel, programa da Secretaria Municipal de Saúde que realiza atendimentos odontológicos nas creches do município. Com a palavra o plenário. As palavras, excelência. Vereador Hilton Ferreira, do Democrata, 10 minutos, com a parte. Só para solicitar realmente por escrito isso daí, nós tentamos algumas informações e as informações foram um pouco desencontradas e nós temos as creches sem o atendimento. Só tem um odontomóvel, o conserto dele é em R$20 mil, então está sendo aberta uma licitação seguindo aí, tentando achar a respeito da 13019. E então nós vamos pedir uma explicação disso para que a coisa corra o mais rapidamente possível. Sabem? Com a palavra o plenário. Se houver algum vereador ao contrário, que se manifeste. Aprovado. Moção de aplauso número 90/2017. Moção, autoria vereador Cacá. Moção de aplausos à equipe de organização do Ralel 2017 pelo grande evento organizado entre os dias 7 a 10 de setembro na cidade de Franca. Com a palavra o plenário. Atenção técnica para a votação. Em votação. Treze votos sim. Aprovado. Encerradas as matérias. Encerradas as matérias, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam pela TV digital, pela internet. Quero agradecer a equipe de jornalismo do Jornal Tribuna, a UDECIF, também o filho do vereador Palamone. E agora nós vamos passar para as considerações finais. Tony Rio. Sim. Senhor presidente, boa tarde plenário, à TV Câmara, boa tarde aos nobres vereadores. Senhor presidente, hoje foi um dia meio corrido, né? Não deu para fazer o uso da tribuna. Eu estou preocupado com o déficit de 15 milhões em apenas 3 meses, né? E a mídia está falando, e eu quero saber se é verdade. Eu quero pedir aqui aos nobres vereadores, principalmente os novos vereadores, que, se possível, puder assinar o requerimento. Nós vamos estar fazendo, eu vou estar fazendo esse requerimento e pedindo, né, coletividade para assinarmos e pedir para que a Tânia Bertolino possa vir aqui dar uma explicação para toda a Câmara Municipal, que ela vai estar explicando para toda a cidade também, porque a mídia está falando. Nós pedimos aqui, em agosto eu pedi colocar, não, tem 50 milhões em caixa, não tem déficit não. Agora a mídia volta a falar novamente que são 15 milhões. Então, para se esclarecer de uma vez por toda, não ficar para lá e para cá, ou fazendo nós de moleque, eu peço, por gentileza,
Os vereadores que quiserem assinar o requerimento em coletivo, assinar, e para que ela possa vir aqui explicar se existe o déficit de 15 milhões ou não. É simples e fácil, para não ficar do lenga-lenga, vamos ver, vamos resolver, vamos ver direitinho, vamos avançar. Então, eu vou pedir para que a Tânia Bertolino, com todo respeito, possa vir aqui e explicar para a Câmara Municipal. A semana que vem, faço o requerimento, os vereadores que quiserem assinar, eu, desde já, deixo aqui o meu agradecimento, porque esse esclarecimento não é só para os vereadores, e sim para toda a cidade de Franca. Só era isso, senhor presidente, muito obrigado. Donizete da Farmácia, Adermes Marino, Pastor Palamone, Cristina Vitorino, Hilton Ferreira, Nirlei de Souza, Pastor Otávio. Peço a palavra, presidente. Tem ela, excelência, 5 minutos. Presidente, eu verifiquei uma matéria vinculada na imprensa. Até estou tentando localizar aqui agora, mas o tempo está curto, não deu para... Mas tem um deputado federal que está propondo acabar com esse sistema de sorteio de casas populares e atender pelo critério de antiguidade. Eu acho interessante, né? O sorteio ele é democrático, mas ele prejudica aquele que está aguardando. Eu atendi uma senhora que veio falar comigo semana passada, ela falou, pastor, faz 30 anos que eu estou aguardando e estou achando que eu vou morrer e não vou conseguir a minha casa própria. Vossa Excelência, inclusive, passou lá pela antiga Proab, né? E acho que Vossa Excelência acompanhou isso muito de perto. Então, a questão da antiguidade, aquele que fez a inscrição há mais tempo, ter garantido a essas famílias o direito de conquistar a casa própria. Eu me lembro que ainda quando sapateiro, trabalhando na fábrica, eu recebi um telefonema da prefeitura dizendo que eu, pela antiguidade, a minha inscrição era 23, número 23, como embarcado, que o número 23 no Salmo é o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu orava tanto pedindo a Deus que, quando eu pagava aluguel, tive que morar na casa do papai, né, já com 2 crianças pequenas, eu dizia, meu Deus, será que algum dia eu vou ter a minha casa? E aí, de repente, alguém da prefeitura me ligou e me perguntou, olha, o senhor quer um apartamento no Liporace, quando começou a fazer os apartamentos, ou o senhor quer uma casa no Panorama? Eu disse, eu quero uma casa no Panorama, porque já tem 2 crianças pequenas, tem intenção de arrumar mais, né? E precisa de ter um terreno para ampliar a casa. Agora, quando eu consegui a minha casinha, foi pelo critério de antiguidade. A minha inscrição era lá de 1986, né? Então, vejo com bons olhos essa proposta, não me lembro agora qual que é o deputado que está trabalhando nesse sentido. Mas eu acho que é importante essa alteração que eventualmente possa acontecer. Então, logo que o secretário Vanderlei Tristão, presidente, saiu aqui dessa casa, me retornou aqui uma informação que no primeiro semestre desse ano, de 2017, a prefeitura comprou passagem para retorno à cidade de origem para 236 moradores de rua, né? Então, essa onda de que Franca tem o centro pop, que, né, come, bebe, dorme com uma certa facilidade, o pessoal vem mesmo aqui para Franca para experimentar esse serviço hospitaleiro da nossa cidade, mas a prefeitura conseguiu no primeiro semestre devolver para a cidade de origem 236 moradores de rua. Muito obrigado, presidente. Corrêa Neves Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, excelência. Apenas dizer para agradecer Vossa Excelência. Vossa Excelência me fez hoje um elogio diferente. Vossa Excelência disse que eu sou sensato. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu faço minhas orações à noite e de manhã, e eu as faço para surpresa de muita gente, eu peço a Deus que dê aos meus filhos, além de força e resiliência, eu não peço felicidade, porque eu acho que não
Não é possível ser feliz todo o tempo. A gente tem que ter força para enfrentar a vida. Eu peço bom senso. Eu acho que ter bom senso é uma virtude que todos devemos perseguir. E eu fico muito feliz que Vossa Excelência tenha identificado ainda aqui um outro momento de sensatez. Obrigado, fico muito feliz mesmo num dia difícil, para alguns um dia triste, para mim particularmente, mas eu fico feliz em que Vossa Excelência tenha reconhecido ainda que um traço de sensatez. Eu queria também falar mais duas coisas. Exatamente, eu estou resgatando esse momento, porque eu gostaria de já, quem sabe até antecipar a ideia do colega Tony Hill, e lembrar que essa quinta-feira, não é para forma, a gente faz com dedicação. Essa quinta-feira tem reunião da Comissão de Finanças e Orçamento em mais uma audiência de prestação de contas quadrimestral, né? Momento em que a Prefeitura, a Câmara vai fazer a sua prestação de contas, e nós vamos presidir a audiência, e também a Prefeitura fará a sua prestação de contas do segundo quadrimestre. Eu acho que é uma excelente oportunidade para que a própria Prefeitura esclareça essas dúvidas. Eu imagino, lembrando a explicação que já foi dada, que tem uma confusão. Há em qualquer município superávit de arrecadação muito forte no primeiro trimestre, e a partir daí você tem déficit mensal, onde ele vai gastando aquela gordura que ele acumulou, porque as despesas são maiores mesmo, como vai ser no 13º, como vai ser ali. Mas é óbvio que essa é uma impressão. E acho que sim, tem o déficit mensal, mas ele não é acumulado. No acumulado tem mais dinheiro do que saiu, porque as contas estão equilibradas. Foi isso que foi dito pela Neide da última vez. Mas eu acho que os vereadores que assim desejarem terão a oportunidade de aqui perguntar diretamente para os representantes da Prefeitura, que virão com esse fim exclusivo, prestar esclarecimentos sobre a execução orçamentária do segundo quadrimestre. Por essa razão, eu reforço o convite ao colega Tony Hill e a todos os vereadores. Para encerrar, Excelência, além de muitas razões pelas quais esse dia não foi um bom dia, tem essa tristeza enorme que o pastor Otávio já trouxe, essa morte dessa menina Núbia, reforçada com desgraças adicionais, e o tema é esse. Ela foi morta por uma estudante universitária, junto com um namorado, num crime que repete o crime da Daniela Pérez, num crime torpe, e onde expõe muito do que a gente vem discutindo aqui ao longo do ano, né? E que alguns acham que não tem valor essas discussões, mas eu acho que elas são talvez a parte mais importante do nosso trabalho, além da fiscalização. Nós falamos muito aqui sobre valores, princípios que não existem mais, sobre legislação falha. Desculpa o termo, essa à toa, na falta de um termo mais apropriado, todos lindos, hein? A vítima linda, a assassina linda, o assassino lindo, todo mundo bonito aí. A assassina, estudante universitária, né, por essas razões mais idiotas do mundo, comete um crime desse, queima o corpo da outra, e ela foi presa há poucos meses por furto, por roubo. Estava em liberdade provisória. Então, essa condescendência do Estado brasileiro em relaxar a prisão de criminoso preso em flagrante leva à oportunidade de uma mente doentia como desta vagabunda, me desculpem o termo, tirar a vida de uma outra moça por uma razão imbecil. Ciúminho de namorado. Ciúminho de namorado termina numa tragédia. Aí você abre o Facebook dessa acusada de assassinar, e ela está no dia do crime anteontem, ou para forjar um álibi, ou revelando o que estava por detrás do seu próprio sentimento, dizendo que aquele era um dia perfeito. Parte, hoje não tem para ninguém, vou no show do Pichote, vai ser um dia perfeito. Né? Era o dia em que ela mataria a sua rival. Então, tudo isso mexe muito com a gente, você faz pensar que mundo nós vivemos esse, Excelência. Onde é que nós viemos parar, onde uma estudante universitária, junto com o namorado e o irmão dela, mata uma menina de forma covarde, cruel, por nenhuma razão, nenhuma razão seria justificável, mas por nenhuma razão além de mero, torpe e rasteiro ciúme. É uma coisa horrorosa o que a gente está acompanhando nas últimas horas. Bem lembrado o silêncio pedido pelo pastor em homenagem à vítima, é muito pouco, mas é o que se pode fazer. E é que a gente fique reforçando aqui as disputas políticas que sejam sempre legítimas, mas sempre justas, sempre baseadas no respeito, porque os valores e os princípios aí andam cada vez mais escassos nesse mundo que vivemos. Obrigado, Excelência. Vereador Della Mota. Senhor presidente, eu não poderia deixar de citar
hoje de manhã, eu acho que é uma consonância hoje, questão que o Júnior está falando, eu fiquei extremamente chateado com a carta que foi dirigida a essa casa. Eu observei que tem 2 membros do partido que foram citados. E a gente chega para trabalhar de uma forma, eu sou um cara que gosto das coisas exatamente como estão, dentro dos princípios, dentro da ordem, dentro dos valores. Já entrei em contato com os 2 membros do partido, indaguei os mesmos, já estou fazendo um requerimento ao senhor prefeito municipal, que seja encaminhado à FEAC, à Secretaria de Educação, para falar da atual situação desses 2 membros do meu partido. Falei com eles várias vezes, estão levantando documentação. Eu gosto da lisura, eu gosto da transparência. E a gente fica muito chateado quando vem alguma coisa. Se for verdade ou não, ou uma inverdade, tem que vir à tona, tem que ser esclarecido dentro dos padrões normais. E como essa casa de leis, a minha função está sendo, se for necessário, que corta a própria carne. Jamais poderá deixar de passar qualquer tipo de denúncia que cair nessa casa. O dia para mim foi muito complicado, porque eu sou novato na política. Na vida, eu posso ensinar várias pessoas. Não gosto de safadeza, não gosto de passa-moleque, não gosto de pressão, não gosto de conversa fiada. A vida tem que ter o rumo, né? E essa carta, com certeza, os 2 nomes que estão citados, vamos trazer à tona o que está acontecendo, como já frisei, para ser redundante, estou requerendo ao Executivo e também aos membros do meu partido, a Executivo do meu partido. Obrigado, senhor presidente. Arrozinho. Carlinho Petrópolis. Claudinei da Rocha. Cacá, dispensa. Bom, 2 assuntos que trazem do pastor Otávio Pinheiro, que fala dessa pessoa que tem 30 anos de inscrição no cadastro da prefeitura. Alguma coisa está errada, pastor. Vou falar por quê. Quando eu estive na Proab, o que acontece é que as pessoas fazem uma inscrição e às vezes muda de endereço e não vai na Proab colocar o novo endereço. No momento daquelas 1.062 casas, que são 128 de São Gabriel, 434 de Ilderia e 500 no Bom Sucesso, vai dar um total de 1.062, nós enviamos cartas para todas as pessoas, e a quantidade que voltava de carta, porque mudou-se, aí a pessoa fica sem ter. Então, para Vossa Excelência ter uma ideia, que nós chegamos, isso parece que foi no ano de 2007 que entregou essas casas, nós chegamos praticamente a quase 2007, porque a fila andou tão rápido, primeiro por causa dos critérios, não podia ter nome negativado, a renda não podia estar comprometida, quem tivesse algum financiamento com a loja de departamento ou financiamento de um veículo, alguma coisa, era excluído por causa do sistema da Caixa. Então, essas pessoas que não... Normalmente eu aconselhava o seguinte: você paga aluguel, dá um endereço da casa de um parente que tem a casa, por exemplo, o pai, a mãe, o irmão, que tem casa própria, porque lá vai chegar, vai saber. Então, esse é um dos motivos que às vezes as pessoas... É normal chegar, mas eu estou 20 anos na fila, nunca fui chamado. Infelizmente, as pessoas mudam e não tem como a gente saber. Quanto ao vereador Correia Neves Júnior, eu respeito, como todos os demais, mas no momento tem até um ditado que gentileza gera gentileza. No trânsito, me desculpe, olha, quase não vi. Agora, quando você abre a boca para falar palavras de baixo calão, normalmente a réplica é imediata. E não por isso, dessas palavras que Vossa Excelência, quando esteve na tribuna no momento da CP, que Vossa Excelência disse que eu falei que não seria uma decisão autoritária, mas foi uma decisão monocrática. Que Vossa Excelência disse que houve celeridade. O respeito começa assim, Excelência. As divergências políticas, o antagonismo pode ter, mas sempre respeitando como cidadão e como companheiro de uma casa de leis. Mas quando eu falei da sua sensatez, porque ficou patente aos olhos de todo mundo. No momento difícil da sessão, momento ímpar na minha vida, não é ímpar, posso dizer que é par, porque já teve uma, mas no momento delicado, no momento em que os nervos estavam à flor da pele, prova disso, vereador Nirley, deve ter, agora Vossa Excelência deve estar com uma descarga
a adrenalina baixou, porque no momento sobe, depois dá aquele momento assim de fúria. Dá momento, nós somos humanos, mas que a gente tenha a sabedoria, que não tenha uma paciência de um monge, porque ninguém é monge, mas que tenhamos a sensatez de perceber de que aquele momento que nós estamos muitas vezes vulnerável, uma palavra desencadeia para o bem, desencadeia para o mal. E que seja essas palavras desencadeando para o lado do bem. Por essa eu termino às 15 horas e 14 minutos, encerro a presente sessão, a 39ª, convocando os senhores vereadores para a 40ª sessão no próximo dia 3/10, às 9 horas. Obrigado pela audiência dos nossos telespectadores, os nossos internautas e esses cidadãos que aqui nos compareceram para nos prestigiar. A todos, boa tarde.